Posso ficar com as galinhas, senhor, disse o menino de rua sem saber o que viria. Manuel Santos estava vivendo seus dias mais sombrios. Aos 62 anos, o fazendeiro se via completamente sozinho em sua propriedade no interior de Minas Gerais, onde criava galinhas e vendia ovos para sobreviver, desde que perdeu a esposa há 3 anos. Foi quando sentiu uma presença tímida próxima ao galinheiro. Ao virar-se, viu um menino magro que não devia ter mais de 10 anos, descalço e com roupas rasgadas. "O senhor é o dono das galinhas?" perguntou o garoto com voz hesitante. Manuel olhou desconfiado para a criança suja que aparecera do nada em sua propriedade. "Sim, sou eu. O que você quer aqui, menino?" "Posso ficar com as galinhas, senhor?" disse Lucas antes que o homem pudesse mandar embora. "Não precisa me pagar nada. Só quero um lugarzinho para dormir e talvez um ovo de vez em quando." "Como assim ficar com as galinhas? Você não tem família, não?" Manuel reagiu com estranheza. "Não tenho ninguém, seu Manuel. Minha avó Benedita ficou doente e não consegue mais cuidar de mim. Durmo na rua há 2 semanas, explicou Lucas, apontando para o galinheiro de madeira. "Mas eu sei cuidar de bicho. Posso limpar, dar comida, proteger dos bichos ruins." O fazendeiro ficou surpreso ao perceber que o menino sabia seu nome, mas algo no olhar da criança o tocou profundamente. Havia uma determinação ali que o lembrava de alguém. "E por que escolheu minha propriedade? Tem outras fazendas por aqui. Porque suas galinhas parecem bem cuidadas. E porque a senhora Zilda da venda disse que o senhor é um homem bom, mesmo sendo meio ranzinza", respondeu Lucas com sinceridade. Manuel não conseguiu esconder um meio sorriso. Zilda sempre fora fofoqueira, mas desta vez parecia ter falado algo positivo sobre ele. "Está bem, menino. Pode ficar por alguns dias, mas você vai trabalhar direito. Não aceito vagabundo na minha terra." "Obrigado, seu Manuel. O senhor não vai se arrepender." Lucas sorriu pela primeira vez em semanas. Nos primeiros dias, Manuel observou impressionado como o menino trabalhava. Lucas acordava antes do sol para alimentar as galinhas, limpava o galinheiro com cuidado e até conversava com os bichos como se fossem pessoas. As galinhas, que sempre foram ariscas com estranhos, pareciam ter aceito o garoto imediatamente. "Você aprendeu onde a cuidar de galinha assim?" perguntou Manuel numa tarde, vendo Lucas separar ovos por tamanho. "Minha avó Benedita ensinou. Ela sempre teve uns bichinhos no quintal. Dizia que eles sentem quando a gente gosta deles de verdade." "Sua avó? Qual o sobrenome dela?" "Benedita Ferreira." "Por que, seu Manuel?" O fazendeiro sentiu um aperto no peito. Benedita Ferreira. Esse nome ecoava em sua memória como um fantasma do passado, mas ele preferiu não comentar nada no momento. À noite, Lucas dormia num canto do galinheiro que ele mesmo havia organizado com palha limpa. Manuel, que inicialmente pensou em oferecer a casa, hesitou. Não queria se apegar ao menino, pois sabia que uma hora ou outra ele teria que ir embora. 3 semanas depois, a rotina já estava estabelecida. Lucas cuidava das galinhas pela manhã, ajudava Manuel com pequenos serviços da propriedade à tarde, e à noite contava histórias que aprendera com a avó. O fazendeiro começou a sentir algo que não experimentava há anos: companhia. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Foi quando Dona Cleusa, a vizinha mais próxima, apareceu na propriedade numa manhã. Mulher de 50 anos, conhecida por espalhar fofocas pela região, ela vinha com uma expressão preocupada. "Manuel, precisamos conversar sobre essa situação do menino." "Que situação, Cleusa? O garoto está trabalhando direito e não está incomodando ninguém. Mas você não acha estranho um menino aparecer do nada e querer morar num galinheiro? E se ele estiver fugindo de alguma coisa? E se a família dele estiver procurando?" Ele me contou sobre a avó doente. Não está fugindo de nada. "Manuel, você é muito inocente. Criança não escolhe morar com galinha se tem família que presta. Pode ser que ele esteja mentindo, ou pior, pode ser que alguém tenha mandado ele aqui para roubar suas coisas." As palavras de Cleusa plantaram uma semente de dúvida no coração de Manuel.
Ele sempre fora desconfiado por natureza, e depois da perda da esposa, havia se tornado ainda mais cético em relação às pessoas. Naquela tarde, quando Lucas voltou de uma caminhada até o riacho próximo para buscar água para as galinhas, Manuel o confrontou. Lucas, sente aqui. Preciso te fazer umas perguntas. O menino se sentou no banco de madeira ao lado do fazendeiro, percebendo que algo havia mudado no tom da conversa. Você tem certeza de que me contou a verdade sobre sua família? Claro que sim, seu Manuel. Por que o senhor está perguntando isso? Porque é muito estranho um menino da sua idade escolher viver num galinheiro. Gente da sua idade gosta de brincar, ir na escola, ficar com outros meninos. Lucas baixou os olhos, magoado pela desconfiança súbita. Eu gostaria de ir na escola, seu Manuel. Gostaria de ter amigos para brincar. Mas quando a pessoa não tem nada, não pode escolher. Tem que aceitar o que aparece. E essa história da sua avó doente, você tem como provar? O menino se levantou, claramente ferido pelas perguntas. O senhor quer que eu vá embora, é isso? Não é isso, Lucas. É que... Está bem. Eu entendo. O senhor foi muito bom comigo, mas eu sei que nada dura para sempre. Lucas caminhou em direção ao galinheiro para pegar seus poucos pertences. Manuel sentiu um aperto no peito, mas a dúvida plantada por Cleusa falava mais alto. Naquela noite, Lucas se despediu das galinhas uma por uma, sussurrando palavras carinhosas para cada uma. Manuel observava de longe, sentindo um arrependimento crescente, mas orgulhoso demais para voltar atrás. Na manhã seguinte, o fazendeiro acordou com o silêncio. Não havia o som alegre das galinhas sendo alimentadas, nem a voz do menino conversando com elas. O galinheiro parecia vazio e triste. Passaram-se 5 dias. As galinhas começaram a botar menos ovos e pareciam inquietas. Manuel tentava cuidar delas como Lucas fazia, mas não tinha o mesmo jeito. Os bichos claramente sentiam falta do menino. Foi quando Zilda, dona da pequena venda da vila, apareceu na propriedade com uma expressão preocupada. Manuel, você viu o menino Lucas por aí? Ele foi embora há alguns dias. Por quê? Porque a avó dele, Dona Benedita, veio me procurar desesperada. Ela disse que o neto sumiu e ela está muito preocupada. O coração de Manuel disparou. A avó dele, Benedita Ferreira? Sim? Você conhece ela? Manuel sentiu as pernas bambearem. Benedita Ferreira. O nome que o assombrava há mais de 30 anos estava de volta à sua vida da forma mais inesperada possível. Zilda, onde ela está? Na vila. Está perguntando para todo mundo se alguém viu o Lucas. A coitada está andando de casa em casa, mesmo doente. Sem perder tempo, Manuel pegou sua caminhonete velha e foi até a vila. Não demorou para encontrar uma mulher de cabelos grisalhos, magra e com roupas simples, conversando com as pessoas na praça central. Quando seus olhos se encontraram, o tempo parou. Era ela. Benedita Ferreira, a mulher que ele havia amado em segredo há mais de 3 décadas, quando ainda era casado. A mulher por quem ele havia quase destruído seu casamento. A mulher que desaparecera de sua vida da noite para o dia, deixando apenas uma carta de despedida que ele nunca conseguira entender completamente. Manuel? Ela disse com a voz embargada. É você mesmo? Benedita, ele mal conseguiu pronunciar o nome. Eles se aproximaram devagar, como se estivessem navegando por águas perigosas. Você está procurando o Lucas? Perguntou Manuel. Meu neto. Ele sumiu há 1 semana. Estou desesperada, Manuel. Ele é tudo que me resta na vida. Ele esteve na minha fazenda. Ficou comigo algumas semanas. Na sua fazenda? O alívio tomou conta do rosto de Benedita. Ele está bem? Onde ele está agora? Manuel sentiu o peso da culpa esmagando seu peito. Eu mandei ele embora, Benedita. Achei que ele estava mentindo sobre a situação da família. Mandou embora? A dor nos olhos dela foi como uma punhalada no coração de Manuel. Meu Deus, Manuel, ele não estava mentindo. Estou mesmo doente, muito doente. O Lucas estava tentando me proteger, não queria me preocupar. As lágrimas começaram a correr pelo rosto enrugado de Benedita.
Ele disse que ia procurar um lugar para ficar até eu melhorar. Não imaginei que tivesse ido parar na sua propriedade. Benedita, perdoa. Eu não sabia. Uma vizinha plantou dúvidas na minha cabeça e eu... Você sempre foi muito desconfiado, Manuel. Algumas coisas não mudam. A frase dele como uma flecha certeira. Era verdade. Sua desconfiança excessiva havia destruído relacionamentos ao longo da vida, incluindo o que eles tiveram no passado. Vamos procurar ele juntos, disse Manuel. Eu sei onde ele pode estar. Eles percorreram a vila inteira, perguntando para todos que encontravam. Descobriram que Lucas havia passado 2 noites dormindo na praça, mas depois disso, ninguém mais o tinha visto. Ele conhece algum lugar especial? Algum lugar onde se sentiria seguro? Perguntou Manuel. Benedita pensou por um momento. O cemitério. Ele sempre gostou de visitar o túmulo do pai. Dizia que conversava com ele quando estava triste. Eles foram até o pequeno cemitério da vila. Lá, sentado ao lado de uma cruz simples, estava Lucas. O menino estava visivelmente mais magro e parecia ter chorado muito. "Lucas!" gritou Benedita, correndo na direção do neto. O menino levantou os olhos e viu a avó se aproximando. Ele correu para os braços dela e ambos choraram abraçados por longos minutos. "Perdoa, vovó. Eu só queria ajudar. Não queria que a senhora se preocupasse comigo", soluçava Lucas. "Meu netinho querido, você é a coisa mais importante da minha vida. Nunca mais suma assim." Manuel observava a cena de longe, sentindo-se um intruso naquele momento de reencontro. Quando finalmente se aproximou, Lucas o olhou com uma mistura de mágoa e saudade. "Seu Manuel." "Lucas, perdoa. Eu cometi um erro muito grande. Não devia ter duvidado de você." "Suas galinhas estão bem?" Foi a primeira coisa que o menino perguntou. Manuel sorriu tristemente. "Elas estão sentindo sua falta. Pararam de botar direito depois que você foi embora." "Posso visitá-las?" "Pode mais que isso. Se sua avó deixar, você pode voltar para casa." Benedita olhou para Manuel com surpresa. "Manuel, você tem certeza?" "Tenho. E você também pode vir, Benedita. A fazenda é grande e tem espaço para todos." A mulher hesitou. Havia tanta história não resolvida entre eles. "Não sei se é uma boa ideia, Manuel." "Por favor, vovó", pediu Lucas. "O seu Manuel é uma boa pessoa, e as galinhas precisam de mim." Benedita olhou para o neto e depois para Manuel. Havia sinceridade nos olhos do fazendeiro que ela não via há muito tempo. "Está bem, mas apenas até eu me recuperar e conseguir cuidar do Lucas sozinha." "Claro", concordou Manuel, embora uma parte dele esperasse que eles nunca quisessem ir embora. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora continuando. O retorno à fazenda foi um momento mágico. Assim que Lucas apareceu no galinheiro, as galinhas correram na direção dele, cacareando alegremente. Era como se soubessem que seu cuidador favorito havia voltado. "Oi, meninas. Senti saudades de vocês também", disse Lucas acariciando as galinhas que se aglomeravam ao seu redor. Manuel observava a cena com um sorriso no rosto. Havia perdido alguns dos melhores dias de sua vida por causa de sua desconfiança. "Benedita, você pode ficar no quarto de hóspedes", ofereceu ele. "E Lucas, se quiser, pode continuar dormindo no galinheiro ou pode ficar na casa também." "Posso continuar com as galinhas?" perguntou Lucas. "Elas se acostumaram comigo lá." "Claro que pode." Naquela noite, enquanto Lucas arrumava novamente seu cantinho no galinheiro, Manuel e Benedita conversaram na varanda da casa. Havia tantas coisas não ditas entre eles. "Por que você foi embora naquela época?" perguntou Manuel finalmente. Benedita suspirou profundamente. "Porque você era casado, Manuel, e eu não queria ser a responsável por destruir uma família. Mas nós nunca... Eu sei que nunca aconteceu nada físico entre nós, mas os sentimentos estavam lá. E sua esposa sabia. Ela sofria por causa disso." Manuel baixou a cabeça. Era verdade. Ele havia se apaixonado por Benedita quando ela trabalhava como doméstica para uma família vizinha, mas nunca teve coragem de admitir seus sentimentos, nem para ela, nem para si mesmo.
Márcia nunca me disse nada sobre isso, porque ela era uma boa mulher. Mas eu via o sofrimento nos olhos dela. Por isso decidi ir embora. E você se casou? Teve filhos? Tive uma filha, sim, sozinha. O pai nunca assumiu a responsabilidade. Benedita fez uma pausa. Ela se foi há 2 anos. Uma doença. Sobrou só eu e o Lucas. O silêncio que se seguiu foi pesado de dor e arrependimentos. Sinto muito, Benedita. A vida é assim, Manuel. A gente faz as escolhas que acha certas na época e depois tem que viver com as consequências. E você acha que fez a escolha certa? Benedita olhou para o galinheiro, onde podiam ouvir Lucas conversando baixinho com as galinhas. Olhando para meu neto agora, acho que sim. Se eu tivesse ficado, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Talvez ele nunca tivesse nascido. Talvez nós tivéssemos tido uma vida juntos. Ou talvez tivéssemos destruído tudo que tocássemos. Não dá para saber, Manuel. Nas semanas seguintes, uma nova dinâmica se estabeleceu na fazenda. Lucas cuidava das galinhas com ainda mais amor, agora que sabia que podia ficar. Benedita, aos poucos, ia recuperando suas forças e ajudava com os afazeres da casa. E Manuel redescobria o que era ter uma família. Mas nem tudo eram flores. A doença de Benedita era mais séria do que ela havia admitido inicialmente. Numa consulta na cidade, o médico confirmou o que ela já sabia. Seu tempo era limitado. "Quanto tempo eu tenho, doutor?" perguntou ela sem rodeios. Difícil dizer com precisão. Com o tratamento certo, talvez 2 anos. Sem tratamento, menos de 1. E o tratamento é caro? Muito caro, dona Benedita. Ela saiu do consultório com o coração apertado. Não tinha condições de pagar o tratamento e não queria ser um fardo para Manuel. Mas como deixar Lucas sozinho no mundo? Durante o caminho de volta para a fazenda, ela tomou uma decisão que mudaria tudo. "Manuel, preciso conversar com você sobre uma coisa importante." "Claro, Benedita, o que é?" "É sobre minha doença. Ela é mais grave do que eu disse." Manuel parou a caminhonete na beira da estrada. "O que você quer dizer?" "Quero dizer que eu não vou melhorar e que meu tempo está contado." O mundo de Manuel desabou naquele momento. Ele havia acabado de reencontrar Benedita depois de tantos anos e agora ia perdê-la novamente. "Tem tratamento? Tem alguma coisa que possamos fazer?" "Tem, mas é muito caro. E mesmo com o tratamento não há garantias." "Benedita, eu tenho dinheiro guardado. Podemos..." "Não, Manuel. Não quero que você gaste suas economias comigo. Você mal me conhece mais." "Como assim mal te conheço?" "Você foi o amor da minha vida." As palavras saíram antes que ele pudesse controlá-las. Benedita olhou para ele com surpresa. Manuel: "É verdade, Benedita. Durante todos esses anos, nunca consegui te esquecer. Márcia era uma boa esposa, e eu tentei ser um bom marido para ela, mas uma parte do meu coração sempre pertenceu a você." Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Benedita. "Não diga isso, Manuel. Não agora." "Por que não agora? Quando mais vou ter a chance de te dizer isso?" "Porque dói demais. Porque a vida já nos negou uma chance há 30 anos e agora está nos negando outra vez." Eles ficaram ali, parados na beira da estrada, chorando juntos pela crueldade do destino. Quando voltaram para a fazenda, Lucas imediatamente percebeu que algo estava errado. "Vovó, o que aconteceu?" Benedita olhou para o neto e decidiu ser honesta. "Minha doença é grave, meu anjo. Mais grave do que eu disse." "Mas você vai ficar boa, né, vovó?" "Vou tentar, meu amor. Mas às vezes a vida não dá para a gente o que queremos." Lucas sentiu o mundo desabar. Primeiro havia perdido a mãe e agora podia perder a avó também. "Não, vovó. Você não pode me deixar. Você é tudo que eu tenho. Você tem o seu Manuel agora. Ele vai cuidar de você." "Mas eu quero você!" gritou Lucas correndo para o galinheiro. Manuel e Benedita o seguiram e encontraram o menino abraçado às galinhas, chorando descontroladamente. "Por que as coisas ruins sempre acontecem comigo?" soluçava Lucas. "Por que não posso ter uma família igual todo mundo?" Manuel se ajoelhou ao lado do menino. "Lucas, olha para mim.
Você tem uma família, tem sua avó, que te ama mais que tudo no mundo, e tem a mim também. Mas a vovó vai embora. Ela não vai embora agora, e enquanto ela estiver aqui, vamos fazer cada dia valer a pena. E depois, se acontecer o que tem que acontecer, eu vou estar aqui para você. O senhor promete? Prometo. Lucas olhou para as galinhas à sua volta. E elas também vão ficar comigo, para sempre, garantiu Manuel. Naquela noite, os três conversaram sobre o futuro. Manuel insistiu em pagar o tratamento de Benedita e ela finalmente concordou, com a condição de que, se algo acontecesse com ela, ele se tornaria o guardião oficial de Lucas. Tem uma coisa que preciso te contar, Manuel, disse Benedita, sobre o pai do Lucas. Não precisa contar se não quiser. Preciso sim, porque pode ser importante para o futuro do menino. Ela respirou fundo antes de continuar. O pai do Lucas era seu filho, Manuel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Manuel sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Meu filho? Rodrigo? Sim, nós nos conhecemos anos depois que eu fui embora daqui. Ele estava morando na capital, trabalhando numa empresa. Nós ficamos juntos por alguns meses, mas quando descobri que estava grávida, ele desapareceu. Meu Deus, Benedita, isso significa que Lucas é seu neto. Sim. Manuel olhou na direção do galinheiro, onde Lucas estava dormindo tranquilamente entre as galinhas. Seu neto. O menino que havia aparecido do nada em sua propriedade era seu próprio neto. Por que você nunca me contou? Por que Rodrigo nunca me disse? Por que eu pedi para ele não contar? Achei que você não ia acreditar, ou que ia pensar que eu queria me aproveitar da situação. E Rodrigo concordou em manter segredo? Ele estava assustado, era muito jovem, não estava preparado para ser pai. Mas antes de sumir, ele me deu isto. Benedita tirou de dentro da blusa uma corrente com um pingente antigo. Reconhece? Manuel pegou o pingente com mãos trêmulas. Era o símbolo da família Santos, uma peça que havia sido do seu avô e que ele havia dado para Rodrigo quando o rapaz fez 18 anos. Ele disse para eu guardar caso um dia o menino quisesse saber sobre a família do pai, explicou Benedita. E você guardou todos esses anos. Guardei, porque eu sabia que um dia isso seria importante. Manuel sentiu um turbilhão de emoções. Raiva de Rodrigo por ter abandonado Benedita grávida. Tristeza por ter perdido os primeiros 10 anos da vida do neto. Mas principalmente um amor imenso por aquele menino que havia chegado à sua vida como um presente do destino. Vamos contar para ele. Acho que ele merece saber a verdade. Na manhã seguinte, eles chamaram Lucas para uma conversa séria. Lucas, eu e sua avó temos algo importante para te contar, começou Manuel. É sobre minha doença? Perguntou o menino preocupado. Não, meu anjo. É sobre sua família, disse Benedita. Sobre quem era seu pai. Meu pai? Mas a vovó sempre disse que ele havia ido embora. Ele foi embora sim. Mas antes de contar quem ele era, preciso que você saiba que isso não muda nada entre nós. Você vai sempre ser meu netinho querido, aconteça o que acontecer. Lucas assentiu, curioso. Seu pai se chamava Rodrigo Santos, e ele era filho do seu Manuel. Lucas olhou confuso de Benedita para Manuel. Isso quer dizer que eu sou seu avô de verdade, disse Manuel com lágrimas nos olhos. Avô de verdade? De verdade. Lucas ficou alguns segundos processando a informação. Depois, um sorriso imenso tomou conta de seu rosto. Então eu não estou sozinho no mundo? Nunca esteve, meu neto, disse Manuel, abraçando o menino. E posso te chamar de vovô? Pode chamar do que quiser. Vovô Manuel, gritou Lucas, pulando de alegria. As galinhas, vocês ouviram? O seu Manuel é meu vovô de verdade. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Os meses seguintes foram os mais felizes que Manuel havia vivido em anos. Ter descoberto que Lucas era seu neto havia dado um novo significado à sua vida.
Ele agora tinha um propósito, uma razão para continuar lutando. O tratamento de Benedita estava funcionando melhor do que esperado. Ela havia recuperado um pouco de peso e disposição, e os médicos estavam otimistas sobre sua evolução. Você parece mais jovem, comentou Manuel numa tarde, vendo Benedita ajudar Lucas a construir um ninho especial para uma galinha que estava chocando. Me sinto mais jovem, ela sorriu. Acho que a felicidade é o melhor remédio que existe. E você está feliz? Como não lembrava de estar há muito tempo. A vida na fazenda havia se tornado uma rotina gostosa. Lucas acordava cedo para cuidar das galinhas, depois tomava café com os avós e ia estudar. Manuel havia contratado uma professora particular para que o menino não perdesse o ano letivo. À tarde, os três trabalhavam juntos na propriedade. Benedita havia sugerido expandir a criação de galinhas e começar a vender ovos para mercados da região. O negócio estava dando certo e a renda havia aumentado significativamente, mas nem tudo era perfeito. Um dia, um homem apareceu na fazenda perguntando por Benedita. Dona Benedita Ferreira? Perguntou o desconhecido. Sim, sou eu. Quem está perguntando? Meu nome é Antônio Silva. Sou advogado. Estou aqui representando Rodrigo Santos. O nome de Rodrigo caiu como uma bomba sobre a família. Lucas, que estava brincando próximo, imediatamente prestou atenção na conversa. Rodrigo? Perguntou Benedita, pálida. Ele está vivo? Muito vivo. E soube através de terceiros que tem um filho. Manuel se aproximou desconfiado. O que ele quer? Conhecer o filho dele. Exercer seus direitos de pai. Direitos? Explodiu Manuel. Onde estavam esses direitos quando ele abandonou uma mulher grávida? Meu cliente estava jovem na época. Agora está maduro, casado, bem estabelecido financeiramente. Quer fazer a coisa certa. A coisa certa seria ter feito isso há 10 anos, retrucou Benedita. De qualquer forma, ele quer conhecer o menino e, se necessário, entrará na justiça para garantir seus direitos. Lucas, que havia escutado toda a conversa, correu para o galinheiro. Manuel o seguiu e encontrou o menino chorando entre as galinhas. Vovô, ele vai me levar embora. Ninguém vai te levar de mim, Lucas, eu prometo. Mas se ele é meu pai, ser pai não é só ter o mesmo sangue. É cuidar, é estar presente, é amar. E quem fez isso por você foi sua avó e agora sou eu também. Mas e se a justiça mandar eu ir com ele? Manuel não soube o que responder. A lei poderia realmente favorecer Rodrigo, especialmente se ele tivesse recursos financeiros superiores. Naquela noite, Manuel tomou uma decisão. Benedita, eu vou procurar meu filho. Manuel, não sei se é uma boa ideia. Preciso entender o que ele quer. Preciso olhar nos olhos dele e saber se ele realmente mudou ou se está só querendo aliviar a consciência. E se ele quiser levar o Lucas? Não vou deixar isso acontecer. 2 dias depois, Manuel estava dirigindo para São Paulo, onde Rodrigo morava. Benedita havia ficado na fazenda com Lucas, prometendo que nada aconteceria até ele voltar. O endereço que o advogado havia deixado levava a uma casa grande em um bairro nobre. Manuel tocou a campainha com o coração acelerado. Havia mais de 15 anos que não via o filho. Quem atendeu foi uma mulher elegante, de aproximadamente 40 anos. Boa tarde, estou procurando Rodrigo Santos. Um momento, por favor. Poucos minutos depois, Rodrigo apareceu na porta. Estava mais velho, obviamente, mas mantinha a aparência de sempre. Vestia roupas caras e tinha um relógio de luxo no pulso. Pai? O que está fazendo aqui? Vim conversar sobre meu neto. Seu neto? Rodrigo pareceu confuso. Você não tem neto nenhum. Tenho, sim. Lucas, filho de Benedita Ferreira. Lembra dela? O rosto de Rodrigo empalideceu. Como você soube? Porque ele está morando comigo, e soube pelos advogados que você quer tirar ele de mim. Pai, entre. Vamos conversar direito. A casa era luxuosa, cheia de objetos caros e obras de arte. Rodrigo ofereceu café, mas Manuel recusou. Por que agora, Rodrigo? Por que só agora você se lembrou que tem um filho? Porque só agora eu soube onde ele estava. Procurei por Benedita durante anos,
mas ela havia sumido. Procurou coisa nenhuma. Você fugiu quando soube que ela estava grávida. Pai, eu era muito jovem, estava assustado, não sabia como ser pai. E agora sabe? Agora tenho condições de oferecer a ele uma vida melhor, boa educação, oportunidades, conforto. E acha que é isso que faz um pai? Dinheiro? Ajuda muito. O que você pode oferecer para ele? Uma fazendinha perdida no interior? A pergunta atingiu Manuel como um tapa. Era verdade que ele não tinha recursos financeiros para competir com Rodrigo. Posso oferecer amor, presença, dedicação, coisas que você nunca soube dar. Isso é injusto, pai. Injusto é abandonar uma mulher grávida e aparecer 10 anos depois querendo exercer direitos de pai. Olha quem fala de abandono. Você me abandonou emocionalmente a vida inteira. A acusação pegou Manuel de surpresa. Do que você está falando? Estou falando de um pai que nunca demonstrou afeto, que nunca disse que me amava, que sempre foi frio e distante comigo. Rodrigo, Você o quê? Vai negar que sempre foi assim? Que depois que mamãe se foi, você ficou ainda mais fechado? Manuel sentiu o peso da verdade nas palavras do filho. Era verdade que ele sempre havia tido dificuldade para demonstrar sentimentos. Pode ser que eu não tenha sido o melhor pai do mundo, mas nunca abandonei você. Não fisicamente, mas emocionalmente sempre esteve ausente. E isso justifica você repetir o mesmo erro comigo? Não estou repetindo erro nenhum. Estou tentando corrigir uma situação. Corrigir aparecendo do nada e querendo levar uma criança que nem conhece? Ele é meu filho. Não, Rodrigo. Você pode ser o pai biológico dele, mas não é o pai dele. Pai é quem cuida, quem está presente nos momentos difíceis, quem perde o sono quando a criança está doente. E você fez isso por ele? Estou fazendo. E vou continuar fazendo. Rodrigo ficou em silêncio por alguns minutos. Pai, eu só quero conhecer meu filho. Não quero tirá-lo de você, pelo menos não ainda. Mas tenho o direito de conhecê-lo. E se ele não quiser te conhecer? Então vou ter que aceitar, mas pelo menos quero tentar. Manuel sabia que legalmente Rodrigo tinha esse direito. E também sabia que esconder isso de Lucas não seria justo. Está bem, você pode conhecê-lo, mas na minha presença, na minha casa. E se ele não se sentir confortável, você vai embora e não volta mais. Aceito essas condições. E mais uma coisa, Rodrigo. Se você machucar esse menino de qualquer forma, se você despertar esperanças e depois abandonar ele novamente, juro que você nunca mais vai me ver na vida. Entendi. Manuel voltou para a fazenda com o coração apertado. Contar para Lucas que o pai queria conhecê-lo seria uma das coisas mais difíceis que já havia feito. Vovô, o que meu pai queria? Perguntou Lucas assim que Manuel chegou. Ele quer te conhecer, Lucas. E eu tenho que conhecer ele? Você não tem que fazer nada que não quiser, mas talvez seja bom para você saber quem ele é. E se ele quiser me levar embora? Ninguém vai te levar embora. Você é meu neto, e seu lugar é aqui conosco. Vovó Benedita, o que você acha? Benedita segurou as mãos do neto. Acho que você deve seguir seu coração, meu anjo. Se quiser conhecer ele, tudo bem. Se não quiser, também tudo bem. Posso pensar um pouco? Claro que pode. Lucas passou os próximos dias pensando sobre a decisão. Conversava com as galinhas sobre isso, como se elas pudessem dar conselhos. Sabe o que é, Cacau? Disse ele para sua galinha favorita, uma vermelha que sempre corria para ele quando chegava. Eu sempre quis saber como era meu pai, mas agora que posso conhecer, estou com medo. Medo de quê, meu amor? Perguntou Benedita, que havia se aproximado. Medo de gostar dele e ele ir embora de novo. Ou medo de não gostar dele e ficar triste por isso. Lucas, não existe escolha na vida que não tenha riscos, mas às vezes vale a pena correr o risco para descobrir coisas importantes. A vovó acha que eu deveria conhecer ele? Acho que você deveria fazer o que seu coração está mandando. Depois de uma semana de reflexão, Lucas tomou sua decisão. Vovô, eu quero conhecer meu pai. Tem certeza? Tenho. Mas quero que você fique do meu lado o tempo todo. Não vou sair de perto de você nem um segundo.
2 dias depois, Rodrigo chegou à fazenda numa caminhonete nova e cara. Lucas estava no galinheiro quando o viu chegar. É ele, vovô? É. Ele parece com você. E você parece com ele. Rodrigo se aproximou devagar, claramente nervoso. Quando viu Lucas, seus olhos se encheram de lágrimas. Oi, Lucas. Eu sou seu pai. Oi, respondeu Lucas timidamente. Você se parece muito comigo quando eu tinha sua idade. É o que todo mundo fala. Um silêncio constrangedor se seguiu. Posso te dar um abraço? Perguntou Rodrigo. Lucas olhou para Manuel, que assentiu. O menino se aproximou e deixou Rodrigo abraçá-lo. Foi um abraço rápido e desajeitado. O vovô Manuel disse que você quer me conhecer. Quero muito. Sinto muito por não ter estado presente na sua vida até agora. Por que você foi embora quando eu ia nascer? A pergunta direta pegou Rodrigo desprevenido. Porque eu era muito jovem e estava com medo, mas isso não justifica o que eu fiz. E agora você não tem mais medo? Tenho sim, mas é um medo diferente. Tenho medo de você não gostar de mim. Lucas pensou por um momento. Quer conhecer minhas galinhas? Claro. Lucas levou Rodrigo para o galinheiro e apresentou cada galinha pelo nome, contando características e personalidades de cada uma. Rodrigo ouvia tudo com atenção, impressionado com o conhecimento do menino. Você gosta muito delas, né? Gosto. Elas são minha família, junto com o vovô Manuel e a vovó Benedita. E você é feliz aqui? Sou, muito feliz. Durante as próximas horas, Rodrigo conheceu a rotina de Lucas na fazenda. Viu como o menino cuidava das galinhas com carinho, como ajudava Manuel com os afazeres, como estudava com dedicação. Você está criando um menino incrível, disse Rodrigo para Manuel quando Lucas foi buscar água para as galinhas. Ele já era incrível quando chegou aqui. Eu só estou dando amor e estrutura. Pai, eu quero pedir perdão. Por quê? Por ter abandonado Benedita, por ter privado você de conhecer seu neto, por ter sido um filho ingrato. Manuel olhou para Rodrigo e viu sinceridade em seus olhos. O importante é o que fazemos a partir de agora. Eu quero fazer parte da vida dele, mas não quero tirá-lo daqui. Posso ver que ele é feliz. E você? É feliz na sua vida em São Paulo? Rodrigo hesitou antes de responder. Tenho conforto, tenho dinheiro, tenho status, mas olhando para isso aqui, para vocês três, percebo que não tenho o que vocês têm. O que é que nós temos? Amor, família de verdade, simplicidade, paz. Quando Lucas voltou, Rodrigo estava visivelmente emocionado. Pai, quer dizer, Rodrigo. Lucas ainda não sabia como chamá-lo. Você vai voltar para São Paulo hoje? Vou sim, mas posso voltar para te visitar outras vezes? Pode, mas só se prometer que não vai tentar me levar embora. Prometo. Seu lugar é aqui. E você pode me ligar às vezes? Posso sim, se você quiser. Quero. Rodrigo se despediu com um abraço mais caloroso. Antes de ir embora, ele conversou reservadamente com Manuel. Pai, eu quero ajudar financeiramente, para os estudos dele, para o tratamento da Benedita, para melhorar a estrutura da fazenda. Não precisamos de caridade, Rodrigo. Não é caridade, é responsabilidade. É minha obrigação como pai. Está bem, mas sem exageros. Não quero que ele crie dependência de luxos. Entendi. Depois que Rodrigo foi embora, Lucas estava pensativo. O que achou dele? Perguntou Manuel. Ele parece uma pessoa boa, mas eu prefiro você como pai. Ele é seu pai biológico, Lucas, e pode ser que vocês desenvolvam uma relação legal com o tempo. Pode ser, mas você sempre vai ser meu vovô do coração. Nas semanas seguintes, Rodrigo ligava regularmente para conversar com Lucas. Contava sobre sua vida em São Paulo, perguntava sobre as galinhas, sobre os estudos. Aos poucos, eles foram criando um vínculo. Um dia, Rodrigo fez uma proposta inesperada. Lucas, que tal você passar um final de semana em São Paulo comigo? Ir para São Paulo? Lucas ficou em pânico. Mas e as galinhas? O vovô Manuel pode cuidar delas por 2 dias?
Não sei. Nunca saí da fazenda. Pai, deixa ele decidir, disse Manuel. Não pressiona. Vovô, você acha que eu deveria ir? Acho que pode ser uma experiência legal. São Paulo é uma cidade grande. Tem muitas coisas para conhecer. E se eu não gostar? Aí você volta para casa e pronto. Está bem, eu vou. A viagem para São Paulo foi uma aventura para Lucas. Ele nunca havia visto tantos carros, tantos prédios, tantas pessoas. Rodrigo o levou para conhecer shoppings, parques, museus. É diferente da fazenda, né? Perguntou Rodrigo. Muito diferente. Tem coisas legais, mas é muito barulhento. E não tem galinha nenhuma. Você sente falta das galinhas? Muita falta. E do vovô Manuel e da vovó Benedita. Você quer morar aqui comigo? Lucas pensou cuidadosamente antes de responder. Rodrigo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você quer que eu venha morar aqui? Porque você é meu filho e quero cuidar de você. Mas você passou 10 anos sem se importar comigo. Por que agora é diferente? A pergunta atingiu Rodrigo em cheio. Porque agora eu cresci. Entendi o que perdi ficando longe de você. E se eu vier morar aqui, você não vai enjoar de mim e me mandar embora? Nunca faria isso, Lucas. Mas você fez isso com a vovó Benedita. Rodrigo não soube o que responder. A sabedoria da criança o deixou sem palavras. Lucas, eu cometi muitos erros na vida, mas não quero cometer o erro de perder você novamente. Então por que não vem você morar na fazenda? Na fazenda? É. Assim a gente fica junto, mas eu não preciso deixar minhas galinhas e meus avós. Mas minha vida é aqui em São Paulo. Meu trabalho, minha casa. E minha vida é na fazenda. Minhas galinhas, meus avós, minha escola. Rodrigo percebeu que havia subestimado a maturidade do filho. Você tem razão. Vou pensar sobre isso. Quando voltaram para a fazenda, Lucas correu direto para o galinheiro. Meninas, senti tanta saudade, gritou ele, enquanto as galinhas se aglomeravam à sua volta. Como foi a viagem? Perguntou Benedita. Legal, mas prefiro aqui. E o que achou do seu pai? Ele é uma boa pessoa, mas acho que ele está meio perdido na vida. Por que você acha isso? Porque ele tem tudo o que o dinheiro pode comprar, mas não parece feliz. Não como a gente aqui. Manuel sorriu com a observação do neto. Você é muito esperto, Lucas. Vovô, posso te contar um segredo? Claro. O Rodrigo perguntou se eu quero ir morar com ele. O coração de Manuel disparou. E o que você respondeu? Que eu quero ficar aqui, mas sugeri que ele venha morar com a gente. E ele o que disse? Que ia pensar. Vovô, você deixaria ele morar aqui? Manuel pensou por um momento. A ideia de dividir Lucas com Rodrigo o assustava, mas também sabia que seria melhor para o menino ter o pai por perto. Se ele quiser mesmo ficar e se vocês todos concordarem, eu deixo. Mesmo depois de tudo que aconteceu. Lucas, pessoas mudam. E families sometimes need to be put back together piece by piece. O que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes as famílias precisam ser construídas de novo, pedaço por pedaço. 2 semanas depois, Rodrigo apareceu na fazenda novamente. Mas desta vez, ele trazia mais bagagens. Vim para ficar, anunciou ele. Para ficar? Perguntou Manuel surpreso. Se vocês deixarem. Vendi minha empresa, vendi minha casa. Quero tentar uma vida diferente. E sua esposa? Nós nos separamos. Ela não quis largar São Paulo. Rodrigo, você tem certeza disso? Vida no interior é muito diferente do que você está acostumado. Tenho certeza, pai. Quero aprender a ser um pai de verdade e um filho melhor. Lucas saiu correndo do galinheiro ao ouvir a conversa. Rodrigo, você vai ficar mesmo? Vou, se vocês quiserem. Eu quero, gritou Lucas, abraçando o pai. E você vai ajudar a cuidar das galinhas? Vou aprender. E não vai reclamar se elas fizerem cocô em você? Não vou reclamar. Então está bem, você pode ficar. A adaptação de Rodrigo à vida na fazenda não foi fácil. Ele estava acostumado ao conforto da cidade grande e agora tinha que aprender a viver de forma simples. Mas aos poucos foi se adaptando e descobrindo prazeres que não conhecia. Pai, como você conseguiu ser feliz com tão pouco? Perguntou Rodrigo numa tarde depois de um dia inteiro cuidando das galinhas.
Pouco. Manuel olhou ao redor. Eu tenho muito, Rodrigo. Tenho saúde, tenho família, tenho paz. Mas não tem luxos, não tem conforto. Luxo é acordar todos os dias sabendo que você é amado. Conforto é dormir com a consciência tranquila. Rodrigo estava começando a entender. O diagnóstico chegou numa terça-feira. Benedita havia passado mal durante a noite e eles a levaram para o hospital. Os exames revelaram que o tratamento não estava mais funcionando. Quanto tempo ela tem, doutor? Perguntou Manuel. Difícil dizer. Talvez algumas semanas, talvez alguns meses. A notícia devastou a família. Lucas chorou durante horas, abraçado às galinhas. Rodrigo e Manuel se uniram para confortar o menino e cuidar de Benedita. Não vou deixar a vovó partir sozinha, declarou Lucas. Vou ficar do lado dela até o final. Todos nós vamos ficar, prometeu Manuel. Os últimos meses de Benedita foram intensos e cheios de amor. Ela ensinou receitas antigas para Rodrigo, contou histórias da família para Lucas e conversou longamente com Manuel sobre o futuro. Manuel, eu quero te pedir uma coisa, disse ela numa tarde. Qualquer coisa, Benedita. Cuida bem dos nossos meninos, do Lucas e do Rodrigo. Vou cuidar. E cuida de você também. Você merece ser feliz. Estou sendo feliz, Benedita. Pela primeira vez em anos, estou sendo realmente feliz. Eu também. Apesar de tudo, estes últimos meses foram os melhores da minha vida. Os meus também. Benedita partiu numa manhã de domingo, cercada pelo amor da família. Lucas estava segurando sua mão quando ela deu o último suspiro. Ela está em paz agora, sussurrou Manuel. As galinhas sentem quando pessoas boas vão embora? Perguntou Lucas. Acho que sim. Olha como elas estão quietinhas hoje. Era verdade. As galinhas pareciam mais calmas, como se soubessem que algo importante havia acontecido. O funeral foi simples, como Benedita havia pedido. Toda a comunidade compareceu para prestar suas homenagens. Zilda da Venda chorou como se fosse família. Até mesmo Cleusa, a vizinha fofoqueira, estava visivelmente emocionada. Depois do funeral, a vida teve que continuar. Mas agora eles eram 3, cuidando uns dos outros. Vovô, eu posso fazer uma pergunta? Disse Lucas alguns dias depois. Claro, meu neto. A gente pode transformar parte da fazenda num lugar para ajudar outras crianças como eu era antes? Como assim? Crianças que não têm família, que precisam de um lugar para ficar. A vovó Benedita sempre dizia que gostaria de ajudar mais gente. Manuel olhou para Rodrigo, que estava ouvindo a conversa. O que você acha, filho? Acho uma ideia incrível, e eu posso usar parte do dinheiro que trouxe de São Paulo para ajudar a construir. Então vamos fazer isso. Vamos transformar esta fazenda num lugar onde crianças abandonadas possam ser amadas. E foi assim que nasceu o projeto Galinheiro do Amor. Em poucos meses, eles haviam construído dormitórios simples, mas confortáveis, uma sala de aula, uma cozinha comunitária e um galinheiro ainda maior. As primeiras crianças chegaram 6 meses depois. Eram 5 meninos e meninas entre 6 e 12 anos, todos vindos de situações difíceis. Vocês vão cuidar das galinhas junto comigo, explicou Lucas para os novos moradores. Elas ensinam a gente sobre responsabilidade e amor. As galinhas ensinam? Perguntou Maria, uma menina de 8 anos. Ensinam sim. Quando você cuida bem delas, elas cuidam bem de você, igual família. Rodrigo se revelou um excelente educador. Usava sua experiência empresarial para ensinar as crianças sobre administração, matemática e planejamento. Manuel ensinava sobre agricultura e vida rural, e Lucas ensinava sobre o mais importante, amor e cuidado. Sabe o que mais me impressiona? Disse Rodrigo para Manuel numa noite. O quê? Como aquele menino que chegou aqui perdido e assustado se transformou num líder natural. Ele cuida dessas crianças como se fossem irmãos. É que ele sabe o que é precisar de cuidado. Quem já sofreu entende melhor o sofrimento dos outros. Pai, eu quero te pedir perdão novamente. Por que dessa vez? Por todos os anos que perdi sendo arrogante e egoísta, por não ter valorizado o que realmente importa. Rodrigo, o importante é que você aprendeu.
e que está aqui agora. Pai, posso te contar uma coisa? Claro, eu te amo. Nunca disse isso antes, mas é verdade. Manuel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Eu também te amo, meu filho. Sempre amei. Por que a gente nunca conversava assim antes? Porque os homens da nossa geração não aprenderam a demonstrar sentimentos. Mas Lucas está nos ensinando que não tem problema em chorar, em abraçar, em dizer que ama. Ele é um professor e tanto. É sim. 2 anos depois, o projeto Galinheiro do Amor havia se tornado uma referência na região. 15 crianças moravam na fazenda, estudavam na escola local pela manhã e aprendiam sobre agricultura e criação de animais à tarde. Vovô, lembra quando eu perguntei se podia ficar com as galinhas? Disse Lucas numa tarde. Lembro muito bem. Eu nunca imaginei que ia dar nisso tudo. Nem eu. Mas às vezes, a vida nos surpreende. E agora temos uma família enorme. Temos sim. Lucas olhou para as crianças brincando no pátio, para as galinhas ciscando tranquilamente, para Rodrigo ensinando matemática embaixo da árvore grande. Vovô, você acha que a vovó Benedita ficaria orgulhosa? Tenho certeza que sim, meu neto. Tenho certeza que sim. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam tranquilamente nos dormitórios e as galinhas descansavam no galinheiro, 3 gerações da família Santos se sentaram na varanda para conversar sobre o futuro. O que vamos fazer quando as crianças crescerem? Perguntou Lucas. Vamos ajudá-las a construir suas próprias vidas, respondeu Manuel. E vamos receber novas crianças que precisem de cuidado. E quem vai continuar o projeto quando vocês ficarem velhos demais? Você, filho, disse Rodrigo. Você e as outras crianças que estamos criando aqui. É muita responsabilidade. Mas você não vai estar sozinho. Vai ter toda essa família para te ajudar. Lucas sorriu, olhando para o galinheiro onde tudo havia começado. Sabe o que mais me deixa feliz? O quê? Perguntaram Manuel e Rodrigo juntos. É que quando eu era pequeno e morava na rua, eu sonhava em ter uma família. Mas eu sonhava com uma família pequena, normal. Nunca imaginei que ia ter uma família gigante, com avô, pai, irmãos adotivos e até galinhas. E você é feliz com essa família gigante? Sou a pessoa mais feliz do mundo, declarou Lucas. Porque aprendi que família não é só quem tem o mesmo sangue. É quem cuida, quem ama, quem está presente. Manuel e Rodrigo se olharam, sabendo que o menino havia aprendido a lição mais importante da vida. E as galinhas? Perguntou Rodrigo, brincando. Elas também fazem parte da família? Claro que sim, riu Lucas. Elas foram as primeiras a me aceitar aqui. São as avós da nossa família. Todos riram, e o som da alegria ecoou pela fazenda, misturando-se com o cantar dos grilos e o cacarejar suave das galinhas que dormiam tranquilas, sabendo que estavam protegidas pelo amor. Anos se passaram. Lucas cresceu e se tornou um jovem responsável, cuidando das crianças mais novas e expandindo o projeto. Rodrigo se casou novamente, desta vez com uma professora da vila que veio ajudar na escola da fazenda. Manuel envelheceu com dignidade, sempre cercado pelo amor da família que havia construído. O projeto Galinheiro do Amor se tornou uma instituição respeitada, que já havia ajudado centenas de crianças ao longo dos anos. Algumas voltaram como adultos para visitar. Outras trouxeram seus próprios filhos para conhecer o lugar onde haviam aprendido sobre amor e família. Vovô, disse Lucas, agora com 25 anos e responsável pela administração do projeto. Você se arrepende de alguma coisa? Manuel, agora com 82 anos, pensou cuidadosamente antes de responder. Me arrependo de ter demorado tanto para aprender que o amor é a única coisa que realmente importa na vida. Mas não me arrependo de ter aprendido mesmo que tarde. E eu me arrependo de ter sido um jovem irresponsável, acrescentou Rodrigo, agora com 45 anos e completamente adaptado à vida rural. Mas sou grato por ter tido uma segunda chance. Sabe o que eu acho? Disse Lucas. O quê? Acho que tudo aconteceu na hora certa. Se eu tivesse chegado aqui quando era bebê, talvez as coisas fossem diferentes. Se o papai tivesse ficado quando eu nasci, talvez ele não tivesse aprendido a valorizar a família.
Se a vovó Benedita não tivesse ficado doente, talvez a gente nunca tivesse se unido tanto. Você acha que o sofrimento foi necessário? Perguntou Manuel. Acho que o sofrimento nos ensinou a valorizar a felicidade e nos ensinou a cuidar uns dos outros. Naquela tarde, uma nova criança chegou à fazenda. Era um menino de 7 anos, magro e assustado, que havia sido encontrado dormindo na rua. Qual é seu nome? Perguntou Lucas, se ajoelhando na altura da criança. João, respondeu o menino timidamente. Oi, João, eu sou Lucas. Quer conhecer nossas galinhas? Os olhos do menino brilharam. Galinhas? Sim, elas são muito especiais. Foi cuidando delas que eu aprendi sobre família e amor. Lucas levou João para o galinheiro, onde dezenas de galinhas ciscavam tranquilamente. O menino ficou fascinado. Posso tocar nelas? Pode sim. Vou te ensinar como fazer. Enquanto Lucas ensinava João a cuidar das galinhas, Manuel e Rodrigo observavam de longe. O círculo se completa, murmurou Manuel. Como assim? Lucas chegou aqui perdido e assustado, pedindo para ficar com as galinhas. Agora ele está ensinando outro menino perdido e assustado a cuidar delas. E daqui a alguns anos, esse menino vai ensinar outro. Exatamente. O amor se multiplica, se espalha, se perpetua. Rodrigo sorriu, vendo João dar seus primeiros passos no galinheiro, guiado pelas mãos carinhosas de Lucas. Pai, obrigado. Por quê? Por ter me ensinado que nunca é tarde para recomeçar. Por ter me dado uma segunda chance de ser filho e pai. Obrigado você por ter voltado, por ter escolhido ficar. Eles permaneceram ali, vendo as gerações se conectarem através do cuidado simples com as galinhas que cacarejavam sofanê alegremente no final da tarde. Fim da história. E você, querido ouvinte, o que achou desta história de amor, perdão e segundas chances? Você acredita que é possível construir uma família através do cuidado e do amor, mesmo quando os laços de sangue se romperam? Conte para nós sua opinião nos comentários. Deixe seu like se a história tocou seu coração e, principalmente, se inscreva no canal para não perder outras histórias emocionantes sobre família, superação e a força do amor verdadeiro.